Senhoras e senhores, neste momento sobem ao palco o membro decano do Conselho Consultivo do Instituto Aço Brasil, Jorge Gerdau Johann Peter. O conselheiro do Instituto Aço Brasil, André Biergerdau Johann Peter. O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. O vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Sérgio Leite de Andrade. O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Jefferson de Paula. Senhoras e senhores, o senhor presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Solicita-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Com a palavra, o presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Jefferson de Paula. Bem, boa noite a todos e a todas aqui presentes e aquele que nos assiste de forma remota. Em nome do Instituto Aço Brasil, dou início à 34ª edição do Congresso Aço Brasil e agradeço a honrosa presença
do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Muito obrigado, presidente. Também gostaria de agradecer a presença dos amigos, vamos chamar, se vocês me permitem, chamar de amigos, Dr. Jorge Gerdau, Sérgio Leite, Marcos e o André Gerdau. Bem, quero destacar que o nosso Instituto, fundado em 1963, vem sendo um importante pilar da defesa da indústria brasileira, do desenvolvimento econômico, da concorrência justa e da promoção do bem-estar social e da qualidade ambiental. O Brasil ocupa a 9ª posição entre os maiores produtores mundiais de aço. Congregamos 11 grupos empresariais que administram 31 plantas industriais com capacidade instalada para produzir 51 milhões de toneladas de aço por ano e que empregam quase 130 mil pessoas. Estamos na base de extensas cadeias produtivas. É com o aço que esse espaço foi construído, esse espaço que estamos aqui. Chegamos até aqui em carros, aviões. Em breve retornaremos às nossas casas, construídas também com aço. Assim como quase tudo que vemos em nosso dia a dia, não existe mundo sem aço. A relevância da nossa indústria também está refletida nos números de investimentos. Nesse ano, os investimentos das associadas do Aço Brasil somaram 16,7 bilhões de reais, senhor presidente. E estão previstos até 2028 mais 100 bilhões de reais. Presidente, nós tivemos reuniões em Brasília e foi um compromisso nosso. E aqui outra vez estamos falando. São 100 bilhões até 2028. Sabemos, portanto, da importância da nossa indústria do aço, que não só para a economia brasileira, mas para toda a América Latina. Assim como já aconteceu em outros países, com notáveis níveis de desenvolvimento, para o Brasil impulsionar seu crescimento, precisará de aço. E, da mesma forma, para a indústria do aço crescer, precisará de mais dinamismo da economia brasileira. Cabe lembrar que o nosso consumo per capita anual de aço permanece estagnado. Há muitos anos, está estagnado em pouco mais de 100 quilos por habitante por ano, o que representa metade do consumo mundial. Acreditamos e estamos dispostos a contribuir para o ingresso da economia brasileira em uma nova fase de crescimento sustentável. Avançar nisso é possível e fundamental. Para entrarmos nesse novo momento, é imprescindível aumentar os investimentos em infraestruturas, obras em rodovias, portos, aeroportos, moradias, energia renovável, saneamento e tantas outras poderão contar com o nosso aço, tanto em termos de qualidade como de volume. Do portão das nossas fábricas para dentro, não perdemos em nada para aquelas instaladas em outros países. Temos um parque dos mais modernos, produtivo e atualizados em âmbito mundial. O que não temos ainda é a isonomia competitiva dentro do nosso país frente à concorrência desleal dos importados. Cabe aqui ressaltar a abertura do governo federal ao diálogo visando ao estabelecimento de mecanismos contra as práticas predatórias que vêm ocorrendo no comércio internacional de aço. Estamos no início de vigência do regime de cota-tarifa
muito negociado com o nosso presidente aqui, para alguns dos produtos siderúrgicos mais afetados pelo dumping e subsídio praticado por alguns países. As importações a preços aviltados, muitas vezes abaixo do custo de produção, ainda são uma ameaça, mas temos confiança que, caso necessário, serão avaliados quais ajustes serão necessários pelo governo. Da nossa parte, como representantes da indústria do aço, continuaremos firmes na defesa da concorrência justa e do estabelecimento de mecanismos que impeçam práticas desleais de comércio que destruam a geração de empregos e de renda em nosso país, assim como já fizeram vários países, tais como União Europeia, Estados Unidos, México e tantos outros. O excesso de capacidade de produção de aço no mundo permanece em torno de 500, 550 milhões de toneladas. Depende, às vezes, de alguns números, etc. A China, que já responde por mais de 50% da produção mundial de aço, continuará buscando mercados abertos para manter a utilização de sua capacidade. E essa pressão das importações se dá não somente pelo ingresso de aço direto, mas também pela forte demanda do aço contido em produtos finais, como os carros, eletrodomésticos, plataformas de petróleo, torres de transmissão, máquinas de equipamento e outros. Portanto, as importações a preços anticoncorrenciais atingem não apenas a indústria do aço, mas toda a cadeia de consumo, ou seja, nossos clientes, etc. Para termos uma indústria forte, moderna e competitiva no Brasil, precisamos agilizar a implementação da reforma tributária, reduzir o custo do Brasil e dispor de política industrial à altura da importância que a indústria tem para o desenvolvimento desse país. Para além do nosso cenário doméstico, vivenciamos um contexto internacional preocupante. A disputa comercial entre Estados Unidos e China, as eleições americanas, a instabilidade política na Venezuela, a crise econômica na Argentina e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio causam grande insegurança. Também apostamos no novo programa Nova Indústria Brasil, que promete alavancar o setor industrial com foco em inovação, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico e exportação. Os setores público e privado estão imbuídos da necessidade do investimento nessas áreas e também em inteligência artificial. Nunca a tecnologia esteve tão ligada a serviço do aumento de produtividade. E produtividade, como sabemos, é vital nesse país. O Brasil precisa realmente, não só a indústria, mas o país como um país grande, pujante, precisa aumentar a produtividade. Acreditamos que o governo federal continuará trabalhando para reduzir o déficit fiscal, fundamental para a redução dos juros, e que é um dos maiores do mundo, e que impedem o pleno crescimento do PIB e da indústria no Brasil. Mas gostaria de reforçar aqui, diante do excelentíssimo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o avanço da nossa agenda e um bom diálogo estabelecido junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço e ao governo federal. Reforço que, para retornarmos o crescimento, alguns pressupostos importantes já estão colocados. Desemprego no menor nível dos últimos anos. Mercado consumidor ascendente. Indústria preparada para aumentar a produção. Projeto de infraestrutura pronto para sair do papel. E vontade política do governo em fomentar o crescimento do PIB.
Gostaria também de apresentar mais alguns desafios cujos desdobramentos serão coordenados por Sérgio Leite, que está aqui na mesa, né? E que assumirá a presidência do Conselho Diretor do Aço Brasil. Estamos comprometidos com a descarbonização, mas precisamos de uma colaboração do governo federal. A exemplo do que acontece em países como Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia, cujas indústrias, principalmente chamada hard to abate, como é o caso do nosso setor, recebe financiamento e recurso a fundo perdido para a redução das emissões de carbono. Vale ressaltar que a produção do aço no Brasil representa 4% das emissões dos gases de estufa no Brasil, enquanto globalmente a siderúrgica responde por algo entre 7% e 9% das emissões totais. Apesar dessa comprovada eficiência, a indústria do aço brasileiro entende que é seu dever continuar contribuindo nos esforços de mitigação das emissões. Nesse processo de transmissão energética, precisaremos de energia com menor pegada de carbono, que é o carvão, como o gás natural, porém a preços muito mais baixos que o atualmente praticado no Brasil, além de uma maior geração de oferta de sucata. O aço, que é um produto infinitamente reciclável, representa uma porta de entrada para a economia de baixo carbono que tanto almejamos. A redução das emissões de CO2, embora importantíssima, é apenas parte dos nossos compromissos com a sustentabilidade. Como somos integrantes de cadeias de produção muito bem estruturadas, destaco que estamos super comprometidos com uma intensa agenda ESG. Mais que cumprir a legislação, avançamos nos padrões de governança e de sustentabilidade ambiental e social. Onde atuamos, verificamos sem sombra de dúvidas que acontece o desenvolvimento social e o bem-estar das comunidades e das pessoas. Esse impacto positivo para a sociedade é nosso maior legado e nos orgulhamos muito disso. Despedindo-me da direção do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, deixo ao meu sucessor, Sérgio Leite, um abraço e a confiança de que nosso trabalho continuará a ser realizado em boas mãos e com o maior comprometimento. É com orgulho que passo essa prestigiosa posição de presidente do Conselho a você, Sérgio. Agradeço ao Marco Polo e, em nome dele, a todos os profissionais que fazem o Instituto Aço Brasil ser uma entidade tão relevante para o nosso país. A todos desejo um ótimo congresso. Aconselho que participe das importantes discussões dos painéis nesse momento de tantos desafios e expectativas. Aproveitem a exposição e os estandes das associadas, bem como as sessões que serão realizadas na Arena do Aço, dentro da programação da Expo Aço, nas quais discutiremos temas essenciais à nossa indústria, como sustentabilidade e inovação. Por fim, que a nossa indústria continue se fortalecendo e contribuindo para os desafios da sociedade, de hoje e do futuro. E sigamos com otimismo crítico, pragmático e propositivo para o bem da indústria do aço, do Brasil e dos brasileiros. Convido a todos agora para assistirmos ao vídeo institucional do Aço Brasil. O que fabricamos está presente em tudo. Somos o motor do Brasil. Somos a indústria do aço. O aço está no dia a dia, na arte, na rotina do lar, no trabalho.
na produção de alimentos, no transporte e na geração de energia. Nosso produto permite infinitos usos e soluções. O aço é imprescindível. Contribuímos com o crescimento econômico e geramos empregos por todo o país. Temos compromisso com o meio ambiente, com a transição energética e a descarbonização. Impulsionamos o desenvolvimento tecnológico. Somos inovadores. Para a construção de uma nação forte e garantia da soberania nacional, somos estratégicos. E nosso futuro caminha junto com o futuro do Brasil. Indústria Brasileira do Aço, construindo um futuro sustentável. Bem, muito obrigado a todos. Neste momento, os senhores Jefferson de Paula, Sérgio Leite de Andrade e Marco Polo de Melo Lopes realizam a entrega do prêmio Personalidade do Aço 2024 ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Instituído em 1986 pelo Conselho Diretor do então IBS, Instituto Brasileiro de Siderurgia, atualmente Instituto Aço Brasil, o Prêmio Personalidade do Aço visa demonstrar o reconhecimento do setor a todos que contribuíram para o desenvolvimento da indústria do aço. Neste momento, haverá a posse dos novos presidente e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil para o biênio 2024-2026. O senhor Sérgio Leite de Andrade assina o livro e toma posse no cargo de presidente do Conselho Diretor. Sérgio Leite de Andrade é conselheiro e vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Uzi Minas. Presidiu o Conselho de Administração da Uzi Minas em 2022-2023, tendo exercido o cargo de diretor, presidente e CEO da empresa de 2016 a 2022. É vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil desde 2022, tendo já ocupado a presidência do Conselho de 2018 a 2020 e a vice-presidência do Conselho de 2016 a 2018. É presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais e membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais desde 2017. A seguir, o senhor André Biergerdau Johann Peter assina o livro e toma posse no cargo de vice-presidente do Conselho Diretor. André Biergerdau Johann Peter foi CEO da Gerdau de janeiro de 2007 a dezembro de 2017, quando passou a ser membro do Conselho de Administração da Gerdau S.A. e de comitês de remuneração, pessoas, governança, entre outros. Integra o Comitê Executivo da World Steel, o Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e também a Alacero. É vice-presidente da Fiesp e da Fiergues e conselheiro do Transformar Rio Grande do Sul.
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar o Sérgio Leite de Andrade, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, André Bier Gerdau Johann Peter, vice-presidente, cumprimentar também o Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, saudar aqui o Dr. Jefferson, e agradecer aqui as suas palavras, Jefferson de Paula, conselho diretor, Dr. Jorge Gerdau, uma alegria, uma honra revê-lo, estar com o senhor, cumprimentar o senador José Amaral, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite e agradecer a honrosa homenagem. Eu não sou do setor, mas tenho uma particularidade, que era prefeito de Pindamonhangaba aos 24 anos de idade, quando foi para Pinda o maior investimento privado da América Latina na década de 70, a Vibasa, a indústria de base do Grupo Vilares, saudoso Luiz Dumont Vilares, André Musetti, ainda Dr. Paulo Vilares, e vi desde a terraplenagem até a inauguração. Quando foi a Pindamonhangaba para inaugurá-la, o presidente da República, o presidente Figueiredo. E hoje, Grupo Gerdau. Portanto, acompanhei o crescimento da indústria de base e da siderúrgica na minha cidade. E quero destacar primeiro a importância da indústria. Não tem desenvolvimento econômico e social onde não há indústria, porque ela agrega valor, paga salários mais altos, está na ponta da inovação, né, da pesquisa, da tecnologia, está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento. Portanto, é fundamental fortalecer a indústria. E a indústria do aço é a indústria das indústrias, é a base de todo o processo industrial. Por isso, lançamos com o presidente Lula a NIB, a Nova Indústria Brasil, que muito bem destacou o Dr. Jefferson, baseada na inovação. Então, estabelecemos TR, juros real praticamente zero, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, BNDES, Embrapi e FINEP. Além disso, também Fundo do Clima, enfim, o apoio todo voltado à questão da inovação, uma indústria verde, sustentável, e aqui eu queria até destacar, o Brasil emite 85% menos CO2 per capita que os Estados Unidos. O Brasil emite 76% a menos de CO2 per capita que a China. O Brasil emite 65% a menos CO2 per capita que a União Europeia. E o Brasil emite 56% a menos de CO2 per capita que a média mundial, que o mundo. Então, nós temos a energia mais limpa, mais renovável e a maior floresta tropical preservada do mundo. E o compromisso de desmatamento ilegal zero. Aliás, o ano passado caiu 50%, e esse ano caiu 38%, além dos 50% do ano passado. O desmatamento é 40% das emissões de gás de efeito estufa. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Depois, uma indústria verde, sustentável. E aí vem o MOVER, o Mobilidade Verde.
onde nós estamos colocando, em 4 anos, 16,5 bilhões de reais de incentivo à indústria automotiva para que ela possa descarbonizar, ter mais eficiência energética e inovação. Então, deputado, um abraço. Então, estimular a indústria automotiva. Aliás, uma das razões do baixo consumo per capita do aço foi o encolhimento do nosso consumo. Em veículos, o Brasil chegou a produzir 3,8 milhões de unidades por ano. Baixou para 2 milhões, quase metade. Agora está recuperando. Este ano, até julho, cresceu 14% a venda de veículos no país. 14% crescimento de venda de veículos. E o veículo elétrico, o imposto estava em zero, alíquota zero. Nós estabelecemos com previsibilidade, aumentamos em janeiro para 9%, agora em 1º de julho para 18% e chegará em mais 2 anos a 35%. Ou seja, queremos que a indústria no Brasil, não SKD, nós queremos produção industrial, densidade industrial no Brasil. E esse crescimento da indústria automotiva se deve também ao marco de garantias, redução de custo Brasil, Dr. Jorge Gerdau. Então, com a lei do marco de garantias, nós tornamos o crédito mais barato, que você comprava um carro e pagava 2. Eu me lembro, quando eu comprei um Fusquinha, foi em 48 parcelas. Depois eu dei um upgrade, mudei para uma Brasília, 48 parcelas. Todo mundo comprava carro em 48 parcelas. 80% dos veículos era a prazo. Hoje, quase 80% é à vista. Quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra, por causa do crédito tão caro. Com o marco legal de garantia, o spread desabou, porque eu posso recuperar o crédito se não for pago. Eu recupero o carro. Então, reduziu muito o crédito e aumentou as vendas, além também da melhora de renda da população brasileira. E o Mover procura estimular também esse setor. Máquinas, equipamentos, veículos, que vai aço. Indústria exportadora, lembrada pelo Jefferson. A gente abrir mercado. Estados Unidos, desde 1992, tinham antidumping contra aço, especialmente determinados tubos de aço, para entrar nos Estados Unidos. Em janeiro desse ano, foi revogado o antidumping. Os Estados Unidos, claro que existem outros setores protegidos por eles, com cotas, mas o fato é que tiramos o antidumping do aço para os Estados Unidos. Queria também destacar a desburocratização, portal único e licença flex para exportação, certificado de origem, tudo digital, reduzindo custos e estimulando a exportação. E uma indústria competitiva. Então, LCD foi aprovado, o presidente Lula sancionou a lei há 15 dias, nós tínhamos o LCA para a agricultura, a letra de crédito da agricultura, LCI para o setor imobiliário, e agora o LCD para a indústria. E não é recurso público, é mercado. É mercado. Os bancos de desenvolvimento lançam o título. O estímulo é que quem comprar esse título, o imposto de renda é 0 para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, baixa de 25 para 15. Então, nós deveremos ter, talvez, em poucas semanas, já o LCD. E o crédito pode ficar 1 a 1,5% mais barato, através da letra de crédito de desenvolvimento. O Mover foi importante, depreciação acelerada, substitui máquinas, equipamentos que levam aço. Então, nós temos 3,4 bilhões,
1,7 bilhão este ano, 1,7 bilhão ano que vem, estimulando a renovação de máquinas, o parque industrial. Eu reduzo o imposto de renda de pessoa jurídica, reduzo contribuição social sobre o lucro líquido, eu deprecio a máquina não em 15 anos, mas eu deprecio em 2 anos. É uma depreciação acelerada. Com isso, eu renovo o parque fabril, também já lançada e já implantada. Iria ser só esse ano e ano que vem, mas nós estamos conseguindo recurso para dobrar o valor do estímulo tributário para a depreciação e estendê-la até 2027. Queria também destacar na competitividade e no custo Brasil, doutor Gerdau, a reforma tributária. A indústria está super tributada. Ela representa, a indústria de manufatura, 15% do PIB e paga 30% da matriz tributária. Super tributária. Então, a reforma tributária simplifica, 5 tributos sobre consumo, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, eu reduzo num IVA dual e ela desonera completamente investimento e exportação, porque acaba com a cumulatividade. Claro que não vai ser implantado em um ano, mas, gradualmente, ela vai trazendo esses benefícios. Os estudos do IPEA mostram que, em 15 anos, a reforma tributária, por si só, pode aumentar o PIB em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então, melhora a competitividade. Destacar também as debêntures incentivadas. E aí também o PAC. E aqui foi lembrado, portos, aeroportos, ferrovias, infraestrutura, saneamento. E nós estamos no CIAPAC, coube ao Ministério da Indústria, a Secretaria Executiva do CIAPAC. Nós estamos exigindo conteúdo nacional, em todos esses recursos financiados pelo BNDES e integrados no PAC, que tem recurso público e tem também recurso privado. E queria destacar a recomposição tarifária, que aqui foi lembrado a questão das importações. No governo anterior, houve uma redução unilateral do imposto de importação, e sem diálogo, simplesmente na caneta cortou duas reduções até de imposto de importação. Nós voltamos ao cenário anterior, mas isso não era suficiente frente às questões de importação. Então, com diálogo com o setor e com toda a cadeia produtiva, porque quem está jusante, a cadeia longa, ele tem preocupação natural, correta, com seus custos. Então, com diálogo, nós estabelecemos as cotas. É a média de 20, 21 e 22, mais 30%, não mexe. O que passar disso é 25% de imposto de importação. Essa recomposição tarifária, previsibilidade, isso ajudou aos 100 bilhões de investimentos anunciados no setor até 2028. E o que nós queremos é que o setor cresça ainda mais, gerando emprego, desenvolvimento e fortalecendo a indústria brasileira. Quero dizer a vocês que quero ouvi-los permanentemente. É o Instituto Aço Brasil. Quem ouve mais, erra menos. Né? E o diálogo. E permanentemente trabalharmos na redução do custo Brasil. Há um princípio em medicina, que se aplica também na área econômica, que é sublata causa, tolitur effector. A maioria aqui são de jovens, não estudaram latim. Suprima a causa, que o efeito cessa. É preciso agir nas causas dos problemas. E o custo Brasil é um dos principais desafios que nós temos. A reforma tributária vem ao encontro desse objetivo. A política fiscal rigorosa
e o governo vai cumprir o arcabouço fiscal, cortando despesa, tendo mais eficiência nos gastos, para poder cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal e, com isso, a gente poder reduzir a taxa de juros, que não tem nenhum sentido do Brasil, com reserva cambial, 370 bilhões de dólares, segurança jurídica, mercado consumidor grande, inflação controlada, ter o segundo maior juros real do mundo. Só perdemos para a Rússia, que está em guerra. Não há nenhuma justificativa. Então, de um lado, rigor fiscal, do outro lado, uma política monetária que permita maior crescimento, mais investimentos, que é tudo o que nós precisamos. Mas quero agradecer muito a homenagem, que me faz lembrar a juventude em Pindamonhangaba. Aliás, eu já defendi a indústria na década de 70. Pindamonhangaba é do Tupi-Guarani. Pindá, anzol, monhã, fazer, aba, local onde se fabricam anzóis. Os índios viviam da pesca no Rio Paraíba. Então, até a origem da cidade já previa a indústria. E aí recebemos uma das maiores siderúrgicas da América Latina. Mas quero, ao agradecer e encerrar, lembrar Santo Agostinho, que dizia Santo Agostinho: eu almejo para Deus ter um coração de fogo, para os meus semelhantes ter um coração de amor, para mim mesmo ter um coração de aço. Bom trabalho.